Jamal Freeman dirigia calmamente por seu bairro, um lugar tranquilo, repleto de casas elegantes e ruas bem cuidadas. Ao volante de seu Porsche preto recém-adquirido, ele sentia um orgulho imenso, fruto de anos de trabalho duro e dedicação. Porém, aquele momento de paz estava prestes a ser interrompido. De repente, as luzes vermelhas e azuis de uma viatura policial começaram a piscar no retrovisor de Jamal. Seu coração disparou, mas ele manteve a calma, guiando o carro até a calçada. Jamal não sabia que esse simples ato daria início a um evento que abalaria suas convicções sobre justiça e igualdade. Enquanto ele estacionava, a policial Karen Michaels se aproximava do veículo. Sua expressão era séria e sua mão repousava com firmeza no coldre da arma. Para Jamal, aquilo parecia um encontro de rotina, mas o olhar desconfiado da policial dizia o contrário. Sem saber o que o esperava, ele apenas respirou fundo, mantendo a compostura. A policial Karen Michaels era conhecida por seu olhar atento e postura rígida. Enquanto observava Jamal Freeman através da janela do carro, algo nela parecia mudar. Ela não enxergava apenas um homem em seu carro, mas uma soma de estereótipos que ecoavam em sua mente desde a infância. "Documentos, por favor", disse Michaels com um tom seco e autoritário. Jamal, sem hesitar, abriu o porta-luvas e entregou os papéis. Seus movimentos eram calculados, cada gesto estudado, para evitar qualquer suspeita adicional. Porém, nada disso parecia suficiente. "Esse carro é seu?", perguntou ela, estreitando os olhos enquanto examinava os documentos com exagerada minúcia. Jamal confirmou, mantendo o tom educado. "Sim, senhora, comprei recentemente." Mas a dúvida permanecia estampada no rosto dela. "Saia do veículo", ordenou Michaels, agora com a mão no coldre. O coração de Jamal batia mais forte, mas ele sabia que não podia demonstrar medo ou resistência. Enquanto saía, a cena começou a atrair a atenção de vizinhos que observavam da calçada, entre curiosos e julgadores. O silêncio que pairava no ar era cortante. Michaels, de maneira brusca, começou a revistá-lo. "Carro bonito para alguém como você", murmurou ela, seu tom carregado de preconceito. As palavras atingiram Jamal como um golpe. Ele tentou conter a raiva, mas a humilhação era impossível de ignorar. Os vizinhos, agora em maior número, cochichavam entre si. Alguns apenas assistiam, enquanto outros murmuravam: "Ele deveria colaborar. É só fazer o que a policial manda." Para Jamal, a traição vinha de todos os lados. Ali estava ele, sendo tratado como criminoso em sua própria vizinhança, pelos próprios vizinhos que o conheciam desde criança. "Vou chamar reforço", anunciou Michaels, levando o rádio à boca. Para Jamal, aquilo soava como um aviso de que as coisas estavam prestes a piorar. No fundo, ele sabia. Não era apenas ele contra Michaels, mas contra um sistema de crenças que ela representava. A tensão na rua aumentava a cada segundo. Jamal, parado ao lado de seu carro, observava enquanto uma segunda viatura estacionava. O superior de Michaels desceu do veículo com uma postura firme e olhar calculista. Era um homem de cabelos grisalhos e expressão endurecida, claramente acostumado a situações como aquela. "Qual é a situação aqui?", perguntou o superior, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Michaels rapidamente relatou: "Suspeito de veículo roubado. Ele combina com a descrição." Jamal tentou intervir, mantendo a voz calma, mas firme. "Senhor, este carro é meu. Eu moro aqui e meus documentos estão em ordem." Contudo, o olhar do superior não parecia interessado em suas palavras. Ele trocou um breve olhar com Michaels como se já tivessem decidido o desfecho antes mesmo de checar os fatos. "Temos um possível perigo aqui", acrescentou Michaels, olhando para Jamal como se ele fosse uma ameaça em potencial. Seu tom era frio, mas carregado de uma raiva velada. Jamal sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquela não era uma simples abordagem. Parecia uma armadilha pronta para se fechar. O rádio da policial crepitou e uma nova unidade foi solicitada. Logo, mais 2 oficiais chegaram. A presença policial agora era massiva, cercando Jamal como uma muralha. "Espalhem-se e mantenham a área segura", ordenou o superior. Para Jamal,
Aquilo parecia menos sobre segurança e mais sobre dominação. Os vizinhos, antes hesitantes, começaram a sussurrar mais alto. Algo ele deve ter feito, alguém comentou. Jamal podia sentir o peso dos olhares e do julgamento em cada rosto. Até a senhora Johnson, que o viu crescer, parecia incerta. Ele não sabia o que era pior: os policiais que o tratavam como um criminoso ou os vizinhos que, em silêncio, o condenavam. Coloque o telefone no chão, exigiu Michaels, ao perceber que Jamal havia pegado o celular para fazer uma ligação. Não dei permissão para chamadas. O tom dela era carregado de hostilidade, e Jamal hesitou. Ele sabia que gravar ou ligar poderia ser sua única chance de defesa, mas qualquer movimento errado poderia agravar a situação. Eu não fiz nada de errado, exclamou Jamal, sua voz finalmente carregando o peso da injustiça que sentia. Mas sua afirmação foi recebida com silêncio. Os policiais apertaram o cerco e os vizinhos apenas assistiam, imóveis. A tensão estava prestes a explodir. O superior se aproximou novamente. Vamos resolver isso rápido. Chame reforço, Michaels. Não quero problemas maiores, disse ele, seu tom frio, quase entediado. Para Jamal, aquelas palavras soavam como uma sentença. Ele não era um cidadão sendo investigado, mas uma ameaça que precisava ser controlada. Jamal observava os novos policiais que chegavam. 2 oficiais saíram da viatura com posturas alertas, mãos pousadas em seus coldres. Para eles, Jamal não era um homem parado na calçada de sua própria rua, mas um possível agressor. Jamal tentou controlar sua respiração, mas o peso do momento parecia esmagá-lo. Senhor, mantenha as mãos onde eu possa ver, disse um dos novos policiais, enquanto o outro circulava lentamente o carro de Jamal. Este carro é seu? Por que você estava aqui? Jamal, mais uma vez, respondeu com calma, mas a sensação de desespero crescia. A repetição das perguntas, o tom de desconfiança, a postura ameaçadora, tudo indicava que eles não acreditariam nele. A situação ganhou um tom ainda mais sinistro quando o superior cochichou algo para Michaels. Ela acenou com a cabeça e falou ao rádio. Suspeito está resistindo, necessário reforço adicional. Jamal sentiu a indignação borbulhar em seu peito. Ele não havia resistido, não havia feito nada além de obedecer às ordens. Ao olhar para os vizinhos, Jamal buscou alguma conexão, algum sinal de solidariedade, mas encontrou apenas olhares vazios e julgadores. Era como se ele tivesse deixado de ser uma pessoa conhecida para se tornar um símbolo de desconfiança. O som das sirenes cortou o ar novamente. Mais uma viatura estacionou, e agora havia um verdadeiro pequeno exército na rua. Jamal estava sozinho, cercado e sem saída. A cada segundo, ele sentia a possibilidade de que algo terrível acontecesse aumentar. E então, no meio da confusão, Jamal fez uma escolha ousada. Ele levantou a voz e declarou: "Vou ligar para meu advogado. Eu tenho direitos." A frase ecoou na rua, chocando os policiais e os vizinhos. Michaels, entretanto, parecia ainda mais irritada. "Você não está autorizado a fazer chamadas", gritou ela. Mas Jamal sabia que precisava resistir, mesmo que apenas com palavras. Enquanto a situação parecia prestes a sair do controle, uma das novas adições à cena começou a observar Jamal de forma diferente. O oficial Davis, que chegara em uma das viaturas adicionais, olhou para ele com um leve franzir de sobrancelhas, como se algo na figura de Jamal lhe fosse familiar. "Espere um momento", disse Davis, interrompendo o tom autoritário que dominava o ambiente. Ele se aproximou devagar, ignorando o olhar de Michaels e do superior. "Você é Jamal Freeman, certo?" Jamal hesitou, mas percebeu que aquele era um raro momento de abertura. "Sim, senhor, eu moro aqui. Sou estudante de direito e também voluntário em eventos comunitários." Davis assentiu, parecendo recordar algo. "Meu irmão mais novo, você esteve na escola dele no mês passado, dia da carreira, certo? Você falou sobre justiça." O olhar no rosto de Davis se suavizou, enquanto Jamal sentia uma faísca de esperança. Michaels, no entanto, parecia não acreditar. "Isso não prova nada", ela protestou com a mão ainda próxima ao coldre.
Ele ainda se encaixa no perfil. Carro caro, descrição suspeita. Isso não faz sentido, interrompeu Davis, agora olhando para o superior e depois para Michaels. Eu lembro desse cara. Ele não é um hacker, não é alguém que roubaria um carro. Michaels bufou, claramente lutando para manter sua posição, mas Davis não recuou. Vamos checar os registros mais uma vez da forma certa, ele disse, pegando os documentos de Jamal e indo para a viatura. Enquanto isso, o superior observava a interação com uma expressão indecifrável. Jamal permaneceu parado, tentando controlar sua respiração e ignorar os olhares ainda desconfiados dos vizinhos. Michaels, por outro lado, parecia cada vez mais tomada pela frustração. Minutos depois, Davis retornou com o veredito. O carro está registrado no nome dele. Todos os documentos estão corretos. Ele então se virou para o superior. Não há nenhuma razão para continuarmos aqui. O silêncio tomou conta da cena. O superior soltou um suspiro longo, como se carregasse o peso de uma decisão difícil. Parece que houve um engano. Sua voz era neutra, sem o menor traço de arrependimento. Jamal deu um passo à frente, mantendo o olhar fixo no superior. Engano? Ele repetiu, com um tom controlado, mas firme. Isso não foi um engano, foi preconceito. Desde o início, vocês me julgaram pelo que acham que eu sou, não pelo que eu fiz. Os vizinhos começaram a murmurar novamente, enquanto Michaels permanecia imóvel, lutando contra as emoções que agora transpareciam em seu rosto. Senhor, você está liberado, disse o superior tentando encerrar a conversa. Mas para Jamal, aquilo estava longe de ser suficiente. Jamal permaneceu parado, encarando Michaels. O peso do momento estava claro, não apenas para ele, mas para todos os presentes. Com um tom firme, ele se dirigiu diretamente a ela. Você sabe o que acabou de fazer? Você olhou para mim, olhou para este carro e decidiu que eu era um criminoso, disse Jamal, cada palavra carregada de indignação contida. Você nem sequer se deu ao trabalho de checar os fatos antes de me humilhar na frente de todos. Tudo por quê? Por causa da cor da minha pele? Michaels piscou rapidamente como se tentasse manter a compostura. Seus olhos, antes cheios de confiança e autoridade, agora mostravam dúvida. Eu só estava fazendo meu trabalho, respondeu ela, mas sua voz tremia. Fazendo seu trabalho, retrucou Jamal, a intensidade de sua voz aumentando. Seu trabalho é proteger e servir, mas hoje você usou isso como uma arma contra mim. Você não me viu como um ser humano, você me viu como um perigo. E sabe por quê? Porque foi assim que te ensinaram. Foi assim que você escolheu acreditar. O silêncio ao redor era ensurdecedor. Nem o superior, nem Davis, nem os vizinhos ousaram interromper. Cada palavra de Jamal ressoava como um eco, carregando uma verdade que muitos ali evitavam confrontar. Os olhos de Michaels começaram a se encher de lágrimas. Ela tentou falar, mas sua voz falhou. Finalmente, como se a máscara que usava tivesse se quebrado, ela murmurou. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondeu Jamal, sua voz agora mais calma, mas ainda firme. Você precisa refletir, porque tudo o que aconteceu aqui hoje não foi apenas sobre mim, foi sobre você, sobre o que você carrega dentro de si, o que você escolhe alimentar. Michaels baixou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O superior tentou intervir, mas Jamal ergueu a mão, sinalizando que ainda não havia terminado. Não é só sobre você, Michaels. É sobre todos que ficaram em silêncio, ele disse olhando ao redor para os vizinhos. Todos vocês que me conhecem, que sabem quem eu sou, mas escolheram assistir em vez de agir. Isso é o que permite que coisas assim continuem acontecendo. As palavras de Jamal pairaram no ar como uma acusação silenciosa, mas poderosa. Michaels deu um passo para trás, agora completamente vulnerável. Por fim, Jamal se virou para Davis e o encarou. Obrigado por fazer a coisa certa. Isso é o mínimo que se espera de alguém com poder. Davis assentiu, visivelmente desconfortável, mas também reflexivo. Jamal então olhou uma última vez para Michaels. A mudança começa quando você escolhe enxergar as pessoas como elas realmente são,
e não como o mundo te ensinou a temê-las. Jamal caminhou de volta ao seu carro. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se carregasse o peso de uma luta que não deveria ter acontecido. Ele olhou ao redor e viu os vizinhos ainda parados, alguns visivelmente envergonhados, outros ainda mergulhados no silêncio. Sentado no banco do motorista, ele respirou fundo e olhou para o volante por alguns segundos antes de ligar o carro. Não era apenas um Porsche preto. Era o símbolo de tudo o que ele havia conquistado, de sua luta para ser mais, para vencer as barreiras impostas pelo preconceito. Mas naquela noite, aquele carro também simbolizava como o mundo ainda o via, como alguém que não deveria estar ali. Enquanto Jamal saía da rua, Michaels permaneceu imóvel. As palavras dele continuavam ecoando em sua mente, confrontando crenças que ela nem sabia que carregava. Pela primeira vez, ela começou a enxergar o que nunca quis admitir, que parte de sua autoridade vinha de preconceitos herdados, de medos enraizados. De volta à sua viatura, Michael sentou-se sozinha, o rosto ainda marcado pelas lágrimas. Ela sabia que não seria fácil desfazer anos de condicionamento, mas também sabia que precisava tentar. Jamal não era apenas mais um nome em um relatório. Ele era o lembrete vivo de como o preconceito afeta vidas reais. Do outro lado, Jamal dirigia para casa, pensando em tudo o que havia acontecido. Ele sabia que aquela não seria a última vez que enfrentaria situações assim, mas esperava que, de alguma forma, suas palavras tivessem plantado uma semente de mudança, não apenas em Michaels, mas em todos que assistiram. Cada passo conta, pensou ele. Se ao menos uma pessoa aprendeu algo hoje, então talvez tenha valido a pena.